do livro Como Vencer as Suas Guerras pela Fé. E hoje nós vamos falar dos filhos de Deus versus os filhos do maligno ou do diabo. Nós vamos mostrar a vocês hoje que ambos andam juntos, só que não se misturam. No fim, serão separados. Pode conviver junto, na mesma casa, no mesmo teto, mas no fim vão se separar, porque um é luz, o outro é trevas. E geralmente, quando um chega, o outro sai. Geralmente assim. E nós vamos ver isso aqui nesse estudo de hoje. Nós estamos na página 137 desse livro. Os filhos de Deus versus os filhos do maligno. Vamos pedir a Deus direção? Senhor Jesus, prepara o nosso entendimento e dai-nos sabedoria, abra os nossos olhos, abra também o nosso entendimento para compreender o que o Senhor quer falar conosco através desse estudo. É isso que te pedimos, meu Pai. Percebemos que desde a criação de Adão e Eva, que o mal sempre busca a maneira de estar junto ao bem. Foi assim no passado e será assim até a volta do Senhor Jesus. Um exemplo disso é na parábola do joio e do trigo, em que Satanás, para se infiltrar na obra de Deus, finge ser um servo do Altíssimo, conseguindo com isso enganar a muitos. Veja só no estudo a seguir. Propôs-lhes uma parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no campo. Mas, dormindo os homens, veio os seus inimigos e semeou o joio no meio do trigo. E retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E o servo do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não somente tu semeaste em teu campo boa semente? Por que tem, então, o joio? E o pai de família lhe disse: o inimigo que... E ele lhe disse: um inimigo que fez isso. E os servos então lhe disseram: querem, pois, que vamos arrancá-los? Ele, porém, lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranque também o trigo com ele. Deixe-os crescer ambos juntos, até a ceifa. Por ocasião da ceifa, direi aos cefeiros: colhei primeiro o joio, e atai em molho para queimar, mas o trigo atai-o no meu celeiro. Primeiro vai colher o joio, vai atar ele para ele ser queimado. Somente depois vai colher o trigo, aonde há frutos. Eu vou explicar para você o porquê colher primeiro o joio e qual a diferença entre o joio e o trigo também, tá? Perceba que o diabo, ele é audaz na batalha contra Deus. Ao mesmo tempo em que o Altíssimo incansavelmente semeia a boa palavra para a colheita dos salvos, Satanás também, de forma obstinada, semeia palavras distorcidas, mentirosas, para suscitar dúvida e morte. Satanás faz esse trabalho paralelo ao de Deus, porque quer misturar sua podridão com o que é puro, a fim de devastar a ceifa divina. Para isso, ele aproveita as brechas para lançar suas sementes malignas dentro do campo onde o próprio Deus está trabalhando. Na parábola, Deus é o dono do campo, que representa o mundo e a igreja. E cada pessoa que de alguma maneira está recebendo o evangelho para a sua conversão e edificação espiritual. O trigo são os verdadeiros convertidos, que o próprio Senhor tem plantado para a sua glória. Já o joio são os falsos convertidos, que se infiltram no meio dos filhos de Deus com o propósito de influenciá-los para o mal. Como o joio consegue realizar esse intento? Com o sono espiritual dos cooperadores de Deus,
Veja que o dono do campo é o Todo-Poderoso. Não dorme, mas os servos que ele constituiu para cuidar do seu rebanho, muitas vezes relaxam espiritualmente, facilitando assim o trabalho do diabo. E é por isso que encontramos joio onde menos esperamos. E normalmente numa quantidade avassaladora. Vale ressaltar que quanto mais os servos de Deus forem negligentes, acomodados, mais o trabalho do diabo feito na surdina para não chamar atenção será facilitado. Por faltar pouco tempo para a vinda do Senhor Jesus Cristo, o trabalho dos servos, plantação, precisa ser intensificado. Porém, em nenhum momento isso pode significar precipitação ou descuido com a obra de Deus, muito menos falta de discernimento ou ingenuidade, pois o mal se aproveita dessa falha para plantar o joio e causar o dano na seara. Por isso, fica o alerta a pastores, homens de Deus, que foram constituídos por Deus para serem guardador do seu rebanho. Não seja lento na missão. Não permita que o pecado se espalhe como algo comum no meio do povo e não deixe que a mordidão espiritual tome conta das pessoas. Porque essas são apenas algumas condições que propiciam a multiplicação do joio no meio do trigo. É preciso entender que dormir espiritualmente na obra de Deus é permitir que surjam joios, que vão causando escândalos aos novos da fé e aos incrédulos, porque são justamente esses que desconhecem as táticas malignas e diante disso se assustarão ao ver maus testemunhos, confusões, mentiras, tantas atrocidades cometidas por quem não é de Deus, mas no fundo parece de Deus, mas não tem nada de Deus neles. Esse é o joio. Por fora mostra-se da luz, mas por dentro reina as trevas. No entanto, no meio do joio, cresça junto com o trigo, na igreja, visível, e ainda que pareça ser trigo, permanece ao lado do trigo por muito tempo. Sempre será diferente em seu aspecto espiritual. Assim, cedo ou tarde, manifestarão os seus maus frutos. Se o servo mau e preguiçoso, relaxado em seu serviço, favorece o diabo, o servo bom e fiel, por outro lado, jamais permite que Satanás haja livremente. Antes, empenha todo o seu esforço para deter a atuação maligna e colocar as pessoas que foram confiadas em suas mãos em segurança diante do Altíssimo, por meio dos ensinamentos e alerta contra o engano do diabo. O joio, amiga, ele é semelhante ao trigo. Eu creio, você que é membro da Igreja Universal já há algum tempo, ou você que já comprou um ramalhete de flores com trigo, sabe que vem aqueles raminhos de trigo? Na Igreja Universal nós dávamos muito esses raminhos para a prosperidade, representando a prosperidade. Aquilo é joio. Aquele ramo nunca foi trigo. O trigo, ele não chega daquele tamanho assim, grande assim, ó, sem dobrar. Porque quando o trigo cresce, o trigo ele dá o fruto. E quando ele dá o fruto, ele dobra por causa do peso dos grãos. O joio não tem fruto, ele permanece em pé, ereto. Por isso que o Senhor da Seara falou, vamos colher primeiro o joio. O joio estava em pé, o trigo estava dobrado. Aí colhe-se o joio e depois colhe-se o trigo. Então o trigo, ele dobra quando está dando fruto. Então há essa diferença. E nós temos essa diferença também na igreja. A gente tem muito joio dentro da igreja. Infelizmente, nós temos joio no meio dos membros, no meio dos pastores, no meio da liderança da igreja. Que quem semeou? Satanás. Mas o que é que vai acontecer? Eles vão ser colhidos primeiro. Por quê? Porque não tem fruto. A mensagem deles não traz vida às pessoas e nem a eles, porque eles não têm vida a dar. Então você tem que ver se você não é um desse joio. E o joio, ele não consegue se transformar em trigo.
ele não aceita a palavra, ele não concorda com o que o pastor prega, só ele está certo, só ele tem razão. E talvez você está na igreja e você é uma dessas pessoas que quando o pastor está pregando, você não está concordando com a palavra que está sendo dada. Então aquela palavra não terá efeito em você, não vai dar fruto em você. E você será joio, se você não começar a receber aquelas palavras para também dar frutos que vêm do reino de Deus. Tá certo? Semana que vem eu vou voltar falando mais a respeito desse assunto. Não seja joio, seja trigo. Você foi chamado para dar fruto, para dar alimento. Então alimenta a quem tem fome e a quem tem sede de justiça. Fique na paz. Voltamos semana que vem, se o Altíssimo Deus assim permitir.